paz do Senhor Jesus a todos aí que vão ouvir e vão dispor do seu tempo. Eu sei que o tempo hoje é muito precioso, a correria é muito grande, mas estou aqui mais esse vídeo expondo o evangelho que escreveu João, né? Eu entendo que não existe outros evangelhos, muitos evangelhos, ou 4 evangelhos, conforme muitos dizem. Eu entendo que há um evangelho só, que é a boa notícia a respeito do Salvador, daquele que veio, que deu enviado de Deus, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias enviado, para que salvasse, né, dos seus pecados seus filhos, aqueles que são seus, que o Senhor Deus conhece, sabe, né, quais são. Só o Senhor conhece, nós não conhecemos. Então, existe um evangelho só. Só que existem 4 escritos, 4 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, usados por Deus na terra, para escrever as coisas que Jesus operou, revelando assim Jesus às pessoas, e Jesus revelando Deus, né, já que ele era um com o Pai, né, estava com o Pai, ele se fez carne, habitou entre nós, e revelou a nós Deus. Então, se nós quisermos conhecer a Deus, olhamos para Jesus, porque Deus, ele é Espírito, e ele não pode ser visto por ninguém, né? Nós só o veremos, creio eu, quando da ressurreição, né? Quando Jesus voltar e levar nós, os salvos em Cristo, pela fé nele, para estarmos por toda a eternidade com o Pai. Aí sim, aí nós o veremos como ele realmente é, porque como ele é, seremos nós também. Então nós também seremos lá espírito, teremos um corpo sim, mas um corpo espiritual. Não esse corpo carnal que nós temos aqui, que foi nos dado por Deus também, para que nós vivamos nessa terra, neste mundo que é carnal, né? Mas para viver no celeste, para viver com Deus, nós precisamos receber um novo corpo, um corpo espiritual, né? Um corpo para morar na eternidade, porque essa carne aqui ela é corrupta por causa do pecado, né? E ela deve ser destruída. Então o espírito, né, que vive nesta carne aqui, que dá vida a esta carne enquanto nós estamos aqui, se Jesus não voltar antes, ele vai ser retirado, vai ser recolhido, né? Tirado de nós, porque é de Deus, foi Deus que deu o Espírito a todos, né? O fôlego de vida. E aí esse corpo, ele vai voltar ao pó, ele é carne e ele vai ser desfeito na terra, na carne, né? Desfeito vai virar pó, né? A palavra diz que do pó vieste, ao pó vai retornar. E o espírito vai ficar com Deus, aguardando então, né, o dia da volta de Cristo, quando então esses espíritos que são de Deus, que foi nos dado, né, estarão todos lá guardados, e aí receberão esses um novo corpo, né, um corpo espiritual, aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Deus por meio da fé em Cristo, que foram salvos dos seus pecados pela fé em Jesus, revelado nas Escrituras, o Evangelho, que estão aqui, que foram escritos por 4 pessoas diferentes, né? Esses estarão para sempre com Deus, por toda a eternidade, com um novo corpo, um corpo espiritual. E aqueles que rejeitaram, que não são, né,
não receberam a salvação em Cristo, irão para a segunda morte, que é a morte eterna. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque não receberam a Jesus. Precisamos entender isso, né? Jesus, ele é o autor da vida, ele é o Deus santo e poderoso. É ele que nos concede a vida vem dele, não há vida fora de Deus, nem a carnal e nem a espiritual. Mas nos é ofertado por Deus, por meio de Cristo Jesus, a vida eterna está em Jesus, né? Ela não está em nós mesmos, nós não somos eternos, nós vamos ao pó, nós vamos morrer um dia se Jesus voltar antes, né? Nós desceremos à sepultura, passaremos aqui a nossa vida, alguns jovens ainda falecem, morrem, outros com 60, outros com 50, outros com 80, pode até chegar alguns a 100, né? Mas não passamos muito disso, né? Todos desceremos à sepultura. E quando descermos à sepultura, no tempo determinado por Deus, de vida que nós temos na terra, nós já desceremos com o juízo, né? Colocado sobre as nossas vidas. E qual é o juízo de Deus sobre nós? O juízo de Deus é o seguinte: todos nós somos pecadores. O pecado entrou no mundo por causa de Adão, né? Pelo pecado de Adão entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, então todos nós somos pecadores diante de Deus. Vivemos somente na carne, não temos vida com Deus, vida espiritual com Deus. Mas, nesse tempo de vida que nós temos aqui, num determinado momento, né? Num determinado tempo que nós temos aqui, no meu caso foi aos 46 anos de idade, Deus tem um encontro conosco e leva nós a Jesus, pela palavra, pelo Evangelho. E nós vamos até Jesus e confessamos, e recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, confessamos Ele como nosso único Salvador e Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, né, que cometemos no tempo que nós vivíamos sem Deus, né, perdidos em nossos caminhos, cada um andando pelos seus caminhos, perdidos, sem a direção de Deus. Mas quando nós chegamos a Jesus, nós chegamos à cruz, né, à morte de Jesus, para pagar os nossos pecados, colocamos a nossa fé nele, somente nele, então nós passamos a ter vida com Deus. Essa é a primeira ressurreição que a Bíblia fala, não é? É a ressurreição espiritual. Então nós recebemos vida e vida eterna em Cristo, né? E aí naquele dia, esses que receberam serão como que despertados do seu sono, né, do seu descanso, vamos dizer assim, quando então Jesus vai despertá-los e vai revestir todos nós de um novo corpo, um corpo espiritual, para estar lá por todos sempre na eternidade. E aqueles que não receberam, né, não reconheceram Jesus como seu Salvador, andaram pelos seus caminhos, né? Alguns são ateus, não creem em Deus, outros colocam sua fé em religiões diversas, em outros mediadores que não Jesus, né? É mentira da idolatria, né? É o engano de Satanás, tá certo? Adoram a si mesmo, né? Colocam fé a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero, ninguém tem nada com isso, né? É assim que a gente pensa. Mas entendamos, a vida é de Deus, a vida pertence a Deus, ela foi dada por nós, por Deus, e Deus um dia vai requerer a vida. E se nós tivermos essa vida carnal, e se nós estivermos em Cristo, nós receberemos a eterna, e se não estivermos, nós vamos para a morte eterna. Esse é o Evangelho que mostra para nós. Então qual é a boa nova? Qual é a boa notícia, né, que o Evangelho nos traz? É que nós, estando mortos em nossas ofensas e pecados a Deus, por meio da fé em Cristo, não é por obra, não é porque nós fazemos, porque nós somos, é Deus que faz, é graça de Deus, pela graça sois salvos, né? Então Deus, por sua graça e bondade, misericórdia e compaixão que tem para conosco, Ele então
nos leva a Jesus, né? A conhecer a Jesus, o Jesus da Bíblia. E por meio de Jesus ele nos salva de nossos pecados e nos dá a vida eterna, porque a vida eterna está em Jesus, não há vida eterna fora de Jesus. Então essa é a boa notícia para nós, né? E a todos, né, que ouvirem o Evangelho, crerem, né, nessa palavra, porque só vai crer aqueles que são de Deus. Aqueles que não são de Deus não vão crer, vão ouvir, mas não vão crer. Mas aqueles que são de Deus vão ouvir a voz de Deus, né, e vão crer em Jesus, vão se arrepender de seus pecados e serão salvos. Essa é a boa notícia do Evangelho, né? Esse é o Evangelho puro, simples, né, que muitas vezes as pessoas confundem, complicam as religiões diversas que estão aí. Mas nós estamos aqui para expor o Evangelho conforme ele é. E assim temos feito, não é? Gravamos aí 24 vídeos dentro do Evangelho de João. Queria deixar isso claro, né? Eu já gravei todo o Evangelho, escreveu Marcos, né? Escrito por Marcos, todos os capítulos, verso a verso, já estão postados aí no meu canal, no YouTube, aí na minha página no Facebook. Por vezes eu compartilho, recompartilho, né? Estão aí, tá certo? Já gravei outros vídeos desde 2015, falando de temas diversos dentro do Evangelho de Jesus Cristo. E eu entendo que eu sou limitado, a minha compreensão humana é limitada em relação à sabedoria, o entendimento, o poder, né? A revelação. Quem é que pode entender as coisas de Deus, né? Senão o Espírito de Deus que está em nós, né? Então, um pouquinho que eu sei, é o Espírito Santo que vai nos revelando, vai falando conosco, e nós vamos expondo aí, né? E você que está aí, né, que vai ouvir o Evangelho, que vai ouvir a exposição da palavra, o meu desejo, a minha vontade, né, é que você ouça, creia, né, no Senhor Jesus, né, receba Ele, Jesus, como seu Salvador e Senhor, e seja salvo, né? Não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para pregar religião nenhuma, não defendo religião, eu defendo o Evangelho, eu exponho o Evangelho de Cristo Jesus, porque é Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que vai levar nós para o céu um dia, é Jesus que batiza, tudo é Jesus que faz em nossas vidas, amém? É Jesus que dá os dons espirituais para cada um de nós, para que nós possamos ser capacitados a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, edificar a igreja, edificar o povo dele na terra, né? Isso ele concede a nós, é dom do Espírito, não vem de nós, é dom do Espírito que trabalha através de nós, amém? Para aquilo que for útil para a igreja, para a salvação daqueles que são de Deus. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, estou expondo o Evangelho, não tem nada de novo, não tem nada de mim mesmo, é o Evangelho que está aqui, escrito, já revelado, aqui nesse caso, por meio do apóstolo João. É o Evangelho que escreveu João, é o Evangelho de Jesus que escreveu João, amém? Eu espero, né, e a minha vontade é essa, que você venha receber o Senhor Jesus aí como seu Salvador e Senhor da sua vida, e quiçá, né, toda a sua família, a sua casa, seja também alcançados pela graça de Deus, amém? O último vídeo, né, que foi o João 6, capítulo 6, escreveu João, onde nós estamos aqui, nós fomos até o verso de número 33, né? O que Jesus falou, começou a ensinar aqui? Jesus, ele tinha multiplicado e alimentado, multiplicado pães, peixes, e por essa multiplicação que ele fez ali, ele alimentou uma grande quantidade de pessoas, com poucos pães, poucos peixes, ele alimentou quase 5.000 homens, né, pessoas que estavam ali, que foram atrás de Jesus, porque viam e ficavam sabendo dos sinais que Jesus operava sobre os enfermos, né, curando, libertando. Então começaram a correr atrás de Jesus por conta desses sinais, naturalmente querendo receber também de Jesus, não é? Cura, né? Alguma cura, alguma coisa da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. E então
Essas pessoas foram lá, pessoas estavam num lugar que não tinham o que comer, não tinha recurso. Jesus, então, ele opera um grande milagre, ele multiplica os pães, pega aqueles pães multiplicados, eles dão aos seus discípulos, e os seus discípulos, né, os seus apóstolos, distribuem para aquela grande multidão, e aquela multidão é alimentada, né, por aqueles pães, por aquele grande milagre que Jesus operou. E ainda sobrou, né, alguns alimentos ali, alguns pães que foram multiplicados, e Jesus recolheu todos, né, mostrando que se tivesse mais pessoas para ser alimentadas, ele alimentaria também. Foi suficiente para aqueles que estavam ali e ainda sobrou. Mostrando para nós a suficiência em Cristo Jesus. Cristo é suficiente para que nós tenhamos vida. Ele é o pão da vida e é o que Jesus vai dizer, ele vai ensinar, é onde nós estamos, né? Depois que Jesus fez esse grande milagre ali, Jesus retirou para o monte, porque as pessoas, ele entendeu, né? Ele sabia, né? Na verdade, porque Jesus é Deus, homem, ele sabia que as pessoas queriam arrebatá-lo, tomá-lo para fazer dele rei. E Jesus não veio para reinar nessa terra, ele é rei eternamente, ele reina desde o princípio, ele sempre reinou, nunca deixou de ser rei, só que o reinado dele não é aqui desse mundo, dessa terra. Ele é um reinado eterno, reinado celestial, o reino de Deus, ele não está aqui na terra, ele não vem com aparência exterior, ele é um reinado. Hoje, pela fé em Cristo, nós já estamos nesse reino, que é o reino de Deus, né? Todos aqueles que têm fé em Jesus. Então o reino de Deus é espiritual, né? Nós hoje recebemos ele pela fé, mas um dia receberemos e veremos como ele é. Então Jesus se retirou para o monte e os discípulos, diz a palavra aqui, que foram para o mar e foram em direção a Cafarnaum. Sem Jesus, Jesus ficou ali no monte. Aí as pessoas que estavam ali, que foram alimentadas, viram os discípulos entrando no barco, né? Mas sem Jesus. Jesus estava no monte. Aí no dia seguinte, as pessoas começaram a procurar Jesus, né? Por quê? Porque Jesus, embora não tenha entrado no barco com eles, mas depois de um certo tempo, quando o mar já estava, os barquinhos dos discípulos já estavam em alto mar, já atravessando, houve um grande vento, uma tempestade, Jesus foi até eles andando por cima das águas, né? Eles ficaram até assustados, mas depois Jesus falou para eles: não tema, sou eu. E eles receberam Jesus no barco e chegaram até Cafarnaum. Agora estão lá em Cafarnaum, Jesus, seus discípulos, e aquela multidão procurando Jesus. Falou: ó, de certo, Jesus está lá, né? Não vimos ele entrar, mas aqui ele não está. Então pode ser que ele esteja para lá, em Cafarnaum. E aquela multidão pegou os barquinhos que estavam ali e foi para lá. Chegando lá, achou Jesus, né? Estavam lá em Cafarnaum. E Jesus começa aproveitando aquele milagre que Jesus tinha feito, a multiplicação dos pães, ele começa a falar que ele era o pão da vida. Quer dizer, Jesus fez aquele grande milagre e multiplicou um pão físico, um pão material, para alimentar a fome carnal, vamos dizer assim, daquelas pessoas, na necessidade humana, né? Jesus, ele nos alimenta também nessa parte. Quando nós somos dele, ele nos dá todas as coisas necessárias. Mas ele queria passar através os milagres de Jesus têm essa natureza, ele faz o milagre e depois ele ensina algo em torno daquele milagre que ele realizou, né? Então aqui Jesus começa a falar que o pão de Deus, o pão do céu, que o pão é o alimento, né? Quem é que vive sem pão? Quem é que pode viver sem alimento, né? Um pouquinho antes, aqui no capítulo 4, Jesus encontrou com uma mulher e Jesus falou: eu sou a água da vida, eu sou a água viva. Então, são duas coisas que nós não podemos viver, nem sem pão e nem sem água. Logicamente, Jesus colocou aqui uma figura do material, mas o que ele queria revelar era o espiritual. Então, nós também precisamos, para ter uma vida espiritual com Deus, uma vida eterna, nós precisamos nos alimentar de Jesus, porque Jesus é o pão que dá vida, é o pão da vida, ele é a água viva. Então, se nós não bebermos dessa água e não comermos deste pão, né, nós não teremos vida eterna.
A vida eterna está em Cristo Jesus. E Jesus começou a explicar isso a eles, né? E Jesus, eles foram lá, por que eles foram atrás de Jesus? Porque eles saciaram a sua fome, né? Eles estavam com fome, Jesus multiplicou o pão, saciou. Eles foram atrás de Jesus, não com essa intenção dos sinais, que ele era o Filho de Deus, crendo realmente. Eles foram lá por causa do pão. Jesus fala assim, trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. Então nós também, né, hoje, temos que ter essa visão. Nós queremos buscar, estamos em Cristo, então busquemos as coisas que são de cima, não mais as que são da terra. Necessitamos de coisas da terra? Sim, enquanto estivermos aqui, precisamos comer, precisamos vestir. Deus sabe muito bem que nós precisamos de todas essas coisas. Mas o mais importante para nós é buscar o reino de Deus e a sua justiça, que é Cristo Jesus, o pão da vida, a água viva, né? Que estava aqui com eles e que agora habita em nós através do Espírito Santo. Habita na igreja, habita no povo de Deus que foi salvo, salvos em Cristo. Não é uma instituição religiosa que salva, não é uma religião, é Jesus. Jesus em nós, ele é o reino de Deus, revelado a nós. Amém? E Jesus começa a explicar isso, e nós fomos até o verso 34. Mas eu queria voltar no verso 31, porque o discurso, na verdade, começa no verso 31. Né? Porque falaram para Jesus assim, Jesus, o que faremos para realizar ou executar as obras de Deus? E Jesus respondeu no verso 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então a obra de Deus a obra de Deus? Deus enviou o seu Filho, Jesus, para salvar as pessoas, o Messias. Né? Então o que nós temos que fazer para executarmos, para realizarmos aquilo que Deus quer que nós façamos? É crer em Jesus, aquele que ele enviou. Estava ali, em carne naquele tempo. Aí pediram um sinal para Jesus no verso 30. Que sinal vocês fazem? Que operas tu? E falaram no verso 31 assim, nossos pais, né, comeram maná. Aí lembraram do maná, um pão que Deus deu na época, quando por Moisés, Deus tirou o povo do Egito e levou o povo pelo deserto durante 40 anos. Deus alimentava aquele povo com o maná, né? De uma forma sobrenatural. Por quê? Porque no deserto onde eles estavam não havia alimento, plantação, nada, era deserto. Né? Então ali Deus fazia, alimentava o povo com maná, que era dado diariamente àquele povo. Né? Matava a sede daquele povo através da água tirada da rocha, porque não havia água. Então isso tudo era figura de Cristo, era figura. Já prefigurava Cristo Jesus, era figura, sombra de Jesus. E agora estava ali, a água viva, né, e o pão da vida, o maná que veio do céu realmente, que mata a nossa sede e a nossa fome espiritual, que nos dá vida e vida eterna, é Cristo. É isso que nós temos que entender. E Jesus começa a explicar isso para eles. Disse-lhe, no verso 32, ele começa a fazer esse discurso, né? Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, o pão que foi dado àquele povo por meio de Moisés, que eles disseram aqui, Moisés, né, nos deu o pão, o maná, né, na época de Moisés. Aí Jesus falou, não, o pão verdadeiro que vem do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É isso que ele vai dizer, o pão, verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É onde nós paramos no último vídeo. Quem é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo? Cristo Jesus. Então nós precisamos nos alimentar dele. Mas aqui é espiritual. Nós não podemos chegar e comer Jesus, perdoe dizer assim, né? Comer a carne de Jesus. Não. Isso aqui é comer, nos alimentar de Jesus, que é a palavra viva, é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos nos alimentando daquilo que dá vida, que é Cristo Jesus, revelado a nós pelo Evangelho. É isso que Jesus estava explicando para eles. Aí no 34 falaram assim, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, dá-nos esse pão então, porque esse pão é o que desceu do céu e dá vida ao mundo, então eu quero, nos dá desse pão. Né? E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Né? Jesus está dizendo aqui, olha, se vocês comerem aquele pão lá, físico, ele mata a sua fome e a sua sede hoje, mas daqui a pouco você está com fome de novo. Né? Mas o pão da vida, que é eterno, que é Cristo Jesus, foi nos dado uma vez na cruz. Né? Morreu por nós na cruz. A sua carne, o seu sangue foi derramado uma vez só. Nós não nos alimentamos. Jesus não morreu várias vezes, Jesus morreu uma vez só. E quando nós cremos em Jesus, na sua morte e ressurreição, que é suficiente para nos dar a vida eterna, nós nunca mais vamos precisar, né? Nós nunca mais vamos ter fome, vamos ter sede, porque Jesus é o nosso alimento. Jesus é aquele que nos alimenta diariamente, cuida de nós. Mas eu vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Quer dizer, eu já disse isso para vocês. Vocês estão me vendo aqui, eu sou o pão da vida, mas vocês não credes. Aí ele fala assim, por que eles não creem? Porque diz aqui, ó, verso 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, para nós estarmos em Cristo, para nós chegarmos a Cristo Jesus, quem nos envia é Deus que faz essa obra em nós, é o Espírito Santo, é Deus que opera em nós, por meio da pregação, da exposição e do alimento espiritual, que é a palavra, que é o próprio Jesus, né? Então, quando Deus nos envia lá a Jesus, ele nos salva e de maneira nenhuma lança fora ninguém, todos aqueles que vão a Jesus. Por quê? Porque quem enviou essa pessoa, essa alma, vamos dizer assim, vivente a Jesus, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, né? Quem envia as pessoas a Jesus. Para quê? Para que por meio de Jesus nós possamos ser salvos. Jesus é o pão da vida, é o pão que nos dá vida. Verso 38, Jesus continua explicando, porque eu desci do céu, ou seja, Jesus veio de Deus, se fez carne, né? Não para fazer a minha vontade, como homem que estava ali, Jesus, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus estava ali para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Foi revelada no 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Está vendo? Então aquele que Deus envia Jesus, Jesus não joga fora, ele guarda. Para quê? Para a ressurreição do último dia. No caso aqui, né, é a ressurreição para a vida eterna, onde nós então receberemos um novo corpo espiritual, para revestir, né, o espírito que já está salvo em Cristo. Já está salvo, já está guardado em Cristo. Receberemos um corpo espiritual. Né? É a ressurreição do último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha que maravilha. Agora, ali Jesus, nesse tempo Jesus estava vivo, ele estava em carne ali, estava diante deles, né? Jesus tinha se feito carne, né? Jesus, sendo Deus, Espírito, ele se fez carne, habitou entre nós e agora estava ali, diante deles. Mas mesmo Jesus estando ali, eles não criam. Por que não criam? Porque na verdade é Deus que opera. É Deus que opera na pessoa, que é para a pessoa poder ir a Cristo Jesus. Através do quê? Através da palavra. Não sou eu que vou convencer você. Não sou eu. Eu posso falar aqui o dia inteiro, e se Deus não operar na sua vida, você não vai a Cristo, porque você não vai crer. É Deus que faz você crer, é Deus que te convence, pelo Espírito Santo. Então nós estamos aqui apenas pregando o Evangelho, expondo o Evangelho. Se você ouvir e crer, for a Jesus, Jesus te salva. Mas isso quem faz na sua vida não sou eu, é Deus. Né? Não é religião, é Deus. Né? Não é entidade religiosa, é Deus. É Deus que faz, é Deus que opera. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou, que foi Cristo Jesus. Então essa é a obra que Deus faz aqui. E aí, então, porquanto a vontade de Deus que enviou Jesus é esta. Qual é a vontade? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Que último dia é esse? A volta de Jesus.
Quando Jesus voltar para buscar os seus, vai ser num piscar de olhos, com um relâmpago, uma coisa muito rápida. Todos que estiverem em Cristo guardados, o Espírito que estiver em Cristo salvos, de todos os tempos, receberão naquele momento, como que um piscar de olhos, um novo corpo, corpo espiritual. E aí estarão para sempre com o Eterno, com o Deus que, na verdade, foi o próprio Deus que salvou. É graça de Deus. Não é porque eu mereço, não. Não é porque você merece, não. É porque você é Deus, você é de Deus. Deus está operando em sua vida e vai levar você a Jesus, a crer em Jesus. E quando você vê Jesus, crê em Jesus na sua morte e ressurreição, você tem a vida eterna e vai ser ressuscitado, receberá um novo corpo naquele dia. Essa é a obra de Deus, irmãos. Essa é a grande obra de Deus em nossas vidas. Por isso que não há salvação fora de Cristo. Não é pelas nossas obras, não é por nós, porque nós fazemos, não. Quem salva é Deus, que nos leva a Cristo. E Cristo é o nosso mediador, aquele que morreu a nossa morte, pagou a nossa conta na cruz. E Deus nos recebe não por nós mesmos, não pelos nossos atos, não pelas nossas obras, mas através da obra de Cristo. O que Cristo fez na cruz, né? Então, quando, na verdade, podemos dizer assim, quando Deus olha para nós, Ele já não nos vê como pecadores, como condenados, não. Ele nos vê como salvos em Cristo. Ele vê Cristo em nós. Ele vê Jesus, a justiça de Deus, que foi aplicada em Cristo na sua morte, ela é concedida a nós pela fé, né? Então, pela fé hoje, nós já fazemos parte do reino de Deus, já estamos salvos em Cristo. Por quê? Porque Cristo realizou essa grande obra. Deus realizou essa obra em nós. Por isso que a glória é somente de Deus. Não existe outros mediadores, né, que as pessoas colocam aí, intercessores, religiões diversas, igrejas diversas. Não, é Cristo, é Deus. A glória é de Deus. A salvação vem de Deus, né? O mediador é Cristo Jesus. É isso que nós temos que crer. E é isso que eu tenho falado aqui, é isso que eu tenho pregado. E é isso que Jesus está falando aqui, na sua palavra. Então, como é que nós vemos Jesus hoje? Pela palavra, está aqui. Quando nós estamos falando da palavra, quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos mostrando às pessoas Cristo, Jesus. Porque está aqui, a palavra está aqui, está sendo mostrada aí. Então, hoje você olha, né, e crê e vê Jesus pela fé. Hoje Jesus, aqui ele estava em carne, ali. Mas hoje ele não está mais em carne, Jesus está glorificado, ele está com o Pai, da onde ele veio, né? Ele é Espírito hoje. Então, por isso que para nós, quando Jesus voltar, ele tem que nos achar em Espírito, em verdade. Senão nós não vamos para Jesus não, para Deus não. Então, nós andamos no Espírito, nós vivemos no Espírito, pelo Espírito de Deus que habita em nós. É Ele, Deus, que testifica com o nosso espírito, com a nossa vida, que nós somos filhos de Deus. A obra inteirinha de Deus, por meio de Cristo Jesus. Para nós não sobra nada, para nós temos que crer, mas mesmo o crer é Deus que opera. É Deus que faz. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou, que é Cristo Jesus. Então nós só vamos crer se Deus fizer isso em nossas vidas. Se Deus não fizer, o irmão João pode falar aqui, gravar 200 vídeos, 500 vídeos, postar aí, mas se Deus não operar na sua vida, infelizmente, né? Mas se você, né, está aqui ouvindo, eu creio que Deus tem um trabalhar na sua vida. Eu creio que Deus já está trabalhando na sua vida para que você vá a Cristo, se ainda não foi, né? Que você vá a Cristo Jesus, e indo a Cristo Jesus seja salvo. Amém? Para não estender muito o vídeo, eu vou parar aqui, né?
o sermão continua, né? A explicação de Jesus continua, mas eu vou parar aqui nesse verso de número 40, para não estender muito o vídeo, 35 minutos já de vídeo. Eu vou parar aqui nesse verso 40, tá certo? Vou marcar aqui. E depois nós vamos continuar no próximo vídeo, que é o vídeo 26, querendo o Senhor, né? Nós vamos continuar. E aí nós vamos a partir do verso 41, né? Quando os que estavam ali ouvindo, que eram os judeus, muitos deles começaram a murmurar dele, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aí vão falar assim: ué, mas peraí, esse aí desceu do céu? Esse aí veio de Deus, mas ele não é filho de José, ele não é filho de Maria, né? Como é que ele está falando que desceu do céu? E aí Jesus vai continuar a explicar para ele, não é? A mesma coisa que Jesus tem falado, e vai até o verso 59. Lembrando que Jesus aqui está na cidade de Cafarnaum, né? E nós vamos observar aqui no verso 59 que ele estava na sinagoga dos judeus, ensinando essas coisas, né? Aqueles que eram de Deus, que são de Deus naquele tempo e hoje, né, vão crer nessas palavras, vão crer que Jesus é o pão da vida, que não há vida fora de Jesus, vão crer, vão chegar até Jesus, e chegando até Jesus você é salvo, né? Estará eternamente com Deus. Essa é a obra de Deus nas nossas vidas, né? Lembrando também aqui que o propósito revelado aqui, que nós já temos falado em todos os vídeos, falar mais uma vez aqui, lá no capítulo 20 deste Evangelho, João deixou claro aqui qual a intenção dele ao deixar esses escritos aqui. É a mesma intenção minha. Eu estou aqui expondo o que João escreveu, não estou inventando nada, acrescentando nada, nem tirando nada aqui. Olha bem, verso 30 do capítulo 20. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais para mostrar que ele era o Cristo, certo? Então, além desses que estão escritos aqui, Jesus operou muitos outros sinais que não estão escritos aqui porque não vai caber se colocar tudo. Jesus andou por 3 anos e meio no seu ministério fazendo esses sinais aqui, fez muitos outros, mas não estão escritos aqui todos os sinais. Agora, no verso 31 diz: estes que nós estamos falando, expondo aqui, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. O que você tem que crer? Naquele que Deus enviou. Quem é que Deus enviou? O Cristo. Jesus o Cristo, o Messias, tá certo? O Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Vida eterna? Só no nome de Jesus. Eternidade com Deus? Só por meio de Cristo Jesus. E só Ele. Só Ele. Ele não divide. Jesus é Deus, homem. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele, o louvor é dele, a salvação vem dele, tudo é dele, e só a ele nós podemos adorar, venerar, honrar, né? Seja o nome que você quiser dar aí, tá certo? Infelizmente nós temos outras religiões aí que pregam outros mediadoras, né? Mas são mentiras, são ídolos, né? Inventados por mãos humanas, e as pessoas ficam perdidas aí, adorando esses ídolos e não olha para Jesus, né? Então nós precisamos, para estar com Deus, para estar em Deus, para estar na vida eterna, crer em Jesus, porque a vida está em Jesus. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que Deus, por meio de Cristo Jesus, convença você, né, que a salvação está somente em Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e aí você vai ter vida e vida eterna. E um dia, assim eu creio, né? Porque Deus revelou Jesus a mim. Nós estaremos juntos, nós e todos os salvos em Cristo de todos os tempos, eternamente com Deus, quando Jesus voltar a nos buscar. O último dia, Jesus está dizendo aqui. Bom, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Se há alguma enfermidade na sua vida, que Deus venha curar você, né? Que a misericórdia de Deus alcance a sua vida,
Que a graça de Deus alcance a sua vida, opere, né? Que Deus opere maravilhas na sua vida, que venha salvar você, curar das doenças, enfermidades, libertar, né? De vícios, de drogas, de idolatria, de coisas outras que a vida nos coloca, né? O peso, o fardo, né? O jugo, né? Que as religiões colocam em nossas vidas, e você venha se libertar de todas essas coisas e olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Porque lá em Mateus 11, eu vou deixar aqui esse último verso, Mateus 11, né? Jesus ali também, uma palavra registrada aqui, Mateus 11, deixa eu aqui achar, oh Jesus, Mateus 11, Jesus, né, falando, ensinando eles ali, oh meu Deus, aqui é o Lucas, procurando, é Mateus 11, perdão, quero deixar esses últimos versos aqui. Jesus fala assim, ó, verso 27 de Mateus 11, perdão aí o erro lá, eu estava procurando Lucas, é Mateus 11, 27. Todas as coisas, Jesus dizendo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que maravilha, Deus está falando com você, e Ele faz um convite para você neste vídeo. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos por coisas dessa vida, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso alívio, a nossa alegria. Tomai sobre vós o meu jugo, que é a palavra de Deus, e aprendei de mim, que é a palavra de Deus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? É você crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e você vai ser salvo, vai ser aliviado aí de todas essas coisas. Embora nesse mundo ainda tenhamos aflições, tribulações, mas Jesus é a nossa paz, é o nosso alívio. Amém? Ele faz esse convite para você. Vinde a mim. Vinde a mim quem? Vinde a Jesus. Todos que estáis cansados e oprimidos, e Jesus vai te aliviar, vai salvar, vai te dar paz, né? Alegria no Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Esse é o meu desejo, a minha vontade para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.